Fala pessoal, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nossa gratidão a Deus por estarmos aqui mais uma vez, nossa gratidão ao Senhor por estarmos aqui mais uma escola dominical nesse dia tão especial. Um dia onde nós comemoramos o Dia das Mães. Então a nossa oração e a nossa gratidão em especial nesse dia para todas as mães da nossa igreja metodista no Piauí, para todas as mães que estarão nos ouvindo, estará conosco. Nossa gratidão a Deus pela vida de vocês e também a nossa oração. Deus abençoe muito, muito mesmo a sua vida. Deus abençoe e fortaleça o seu coração hoje e sempre, em nome de Jesus. Nossa gratidão a Deus por todas as mamães. Parabéns, parabéns e Deus abençoe em nome de Jesus. A toda a nossa igreja, é sempre bom poder estar aqui, é sempre bom poder celebrar, adorar o nome do Senhor. Hoje estaremos celebrando especialmente o Dia das Mães, então nos nossos cultos, as nossas celebrações, eu quero convidar você a estar presencialmente em todas as nossas igrejas, aqui na Central, na nossa igreja metodista no Disseu, no Promorá, no Dignidade, no Roncador, em Demerval Lobão, em Monsenhor Gil, a nossa igreja sendo estabelecida em Picos. Todas as nossas igrejas estarão abertas para juntos celebrarmos ao nosso Deus e agradecer ao Senhor pelo Dia das Mães, por todas essas mulheres tão especiais para nós. Então, nossa gratidão ao Senhor. Vamos juntos, vamos celebrar o Senhor nesta noite. 18 horas, nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, eu quero orar, agradecer a Deus por esse dia, amém? Deus, obrigado mesmo, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Deus, por estarmos aqui, Deus, celebrando a Ti, agradecendo pelas mães, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre toda a nossa igreja. Obrigado pela oportunidade de estarmos aprendendo mais de Ti. Obrigado mesmo. Seja a Tua bênção estabelecida em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido irmão e irmã, nós estamos numa caminhada muito especial de alinhamento, de revisão, de supervisão. Nós estamos voltando e dando continuidade ao nosso processo do discipulado, a nossa imersão no discipulado. Domingo passado, nós vimos um pouco da nossa história, como foi importante os movimentos de grupos pequenos no movimento metodista, no início do movimento metodista. E hoje, em especial, nós queremos falar de uma estratégia que para a gente é essencial. A gente vem falando várias vezes, e eu acredito que nós estamos dizendo sempre que a repetição, ela vai vai nos levar à perfeição. Por quê? Porque nós queremos todas as pessoas envolvidas nos nossos grupos de aliança. Toda a nossa igreja envolvida nos nossos grupos de aliança. Estamos agora numa das estratégias bem interessantes e importantes para a gente, que é o lar de paz. O lar de paz, ele é importante, ele é essencial, mas ele tem um determinado tempo. Eu chamo que ele é eventual. Ele começa entre março, abril e termina aqui no final de junho, até no início de julho, a gente tem alguns lares de paz. É um momento importante, é um momento de mobilização, de evangelização, onde a gente está fortalecendo o ciclo ganhar, mas nós queremos dar continuidade. O lar de paz, ele termina como projeto, mas ele pode ser dado continuidade como um grupo de aliança, que é uma estratégia permanente, é um movimento permanente. Na verdade, é a igreja que se reúne na casa toda semana e queremos de fato que todo mundo, toda a nossa igreja esteja envolvida. Então nós queremos falar sobre
essa estratégia de crescimento, essa estratégia de comunhão, essa estratégia de alinhamento, de oração, de louvor. A gente pode ter tudo, que é o grupo de aliança. Vou pedir para... Então, você tem que olhar o grupo de aliança como a igreja que está se movimentando no templo e de casa em casa. O grupo de aliança é importante para os mais antigos que estão na igreja, é importante para os mais novos, é importante para as crianças, é importante para os adolescentes, é importante para todo mundo. É a igreja que está vivendo uma comunhão mais íntima, mais próxima, uma igreja que está se envolvendo de fato na evangelização. Por isso, eu quero convidar você a fazer parte de um grupo de aliança. Os grupos de aliança são uma bênção, irmãos. Os grupos de aliança são uma bênção para nós. Os grupos de aliança são uma bênção para a igreja. E nós precisamos envolver todas as pessoas nos grupos. Eu quero, então, olhar para você e dizer que nós estamos, de fato, não só convidando, mas convocando, fazendo uma santa convocação, para nós fortalecermos os grupos de aliança. Por quê, irmãos e irmãs? Porque nós estamos construindo uma grande igreja. E construindo uma grande igreja com pessoas, com muitas pessoas. E os grupos de aliança nos ajudarão ao pastoreio mútuo, nos ajudarão a alcançar e a cuidar melhor de pessoas. Por isso, eu quero convidar você a refletir comigo em um texto bíblico que a gente vai ler em Êxodo, capítulo 18, do 13 ao 27, e que vai estar na tela aí para você ver um conselho que a gente tem trabalhado há muito tempo a respeito desse conselho. Veja o que diz a palavra. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: "Que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar? E todo o povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde." Moisés respondeu: "O meu povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta é-me trazido, e eu declaro estas as partes e ensino-lhe os decretos e as leis de Deus." Respondeu o sogro a Moisés: "O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho." Só segura um pouquinho agora. Eu quero de novo, mais uma vez, irmãos, irmãs, afirmar que nós não vamos conseguir construir uma grande igreja sozinhos. Quero pegar essa parte. Nós precisamos ouvir esse conselho. Agora ouça, diz o sogro, agora ouça: "Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante de Deus, representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples
decidirão sozinha. E aí continua: isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levaram a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos envolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e estes voltaram para a sua terra. Esse é o conselho, irmãos, que nós, como igreja, temos sugerido, nós temos orientado através dos grupos. Nós precisamos pensar numa igreja de 100, numa igreja de 500 pessoas, numa igreja de 1.000 pessoas, numa igreja de 4.000 pessoas, numa igreja de 6.000 pessoas. Nós temos sonhado com isso. E só é possível quando levantarmos líderes que estejam dispostos a liderar pessoas e não coisas. E esse conselho bíblico, ele serve para nós nesse tempo. Esse conselho bíblico, ele serve para a nossa igreja. Porque o que nós queremos é trabalhar, formar uma liderança que esteja disposta a amar e a cuidar de pessoas. Eu quero orientar a igreja para esse tempo, mas também aproveitar a oportunidade para falar da nossa escola de discípulos, para falar do nosso centro de treinamento, porque é a partir desse conselho, é a partir desse texto bíblico que nós somos motivados a treinar, a equipar, a capacitar novas pessoas para ganhar pessoas, para cuidar de pessoas e para enviar pessoas. E assim, a gente, com o nosso coração apaixonado por Deus, apaixonado por pessoas, nós vamos levar o Evangelho de uma forma simples, relacional, onde as pessoas perceberão a presença do Senhor através de um grupo de aliança, através da reunião da igreja em uma casa, através de vidas que são impactadas no relacionamento simples, informal, quando está olhando olho no olho, quando está em um círculo, em uma roda, e ali há louvor, a palavra, a comunhão, há um despertamento espiritual. Nós queremos e estamos, imersos, nós estamos envolvidos dos pés à cabeça com esse negócio. Nós estamos falando da importância, nós estamos falando para que você tenha vontade, desejo de liderar um grupo de aliança, que você tenha vontade, desejo de dizer assim: eu vou abrir a minha casa e vou abrir para que pessoas possam ser impactadas pela palavra, pela comunhão da igreja que está reunida na casa, que está celebrando ao Senhor na família, que está envolvida com o Evangelho de Cristo. Esse é um dos pontos para que a gente possa alcançar mais pessoas, pastorear mais pessoas, para que mais pessoas possam receber do melhor de Deus. E a gente precisa trabalhar juntamente com você, em comunhão, não sozinho, mas em comunhão. Nós, pastores, nós não vamos conseguir fazer isso sozinho. Assim como Moisés não conseguiria fazer sozinho. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de você. Vamos seguir então outros exemplos de liderança e discipulado. Nós vamos encontrar em 2 Reis, capítulo 2, do 1 ao 18, nós não vamos ler, mas você depois pode ler.
Elias e Eliseu. Nós vamos encontrar em Mateus capítulo 28, um texto muito falado por nós, no versículo 18 ao 20, a grande comissão. A grande comissão é imperativa, irmãos. Fazei discípulos, batize-os, ensine-os a guardar os mandamentos. Nós fazemos parte de uma grande obra. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos o lugar onde Deus se manifesta. Nós somos discípulos de Jesus. E o Senhor está falando para nós que fazemos parte da grande comissão. Ensine-os. E o Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui, irmãos e irmãs, não é uma sugestão, não é uma opção, é uma ordenança. Jesus está nos enviando, Jesus está nos capacitando, Jesus está dizendo: vá e faça novos discípulos. Vá e pregue o evangelho. E por isso, de fato, nós queremos multiplicar por toda essa cidade novos grupos, nova liderança sendo formada, nova liderança sendo legitimada. Como você é importante nesse processo. Como nós precisamos de você. Ore ao Senhor. Assim, eis-me aqui, Senhor. Eu fugi por muito tempo, mas não quero fugir mais. Senhor, eu escondi o talento, mas eu não quero que ele fique mais escondido. Eu quero multiplicar o talento. Eu quero ser bênção na vida da igreja. Eu quero ser bênção para outras pessoas. Eu quero ser bênção na vida de outras pessoas. Caminhando mais um pouco, nós percebemos que a igreja primitiva, antes da instituição igreja, o movimento do Espírito levava a igrejas domésticas. Os primeiros séculos, irmãos e irmãs, não eram de grandes templos. Os primeiros séculos era da igreja que estava reunida de casa em casa. Se nós voltarmos a esta prática de uma forma mais eficaz, nós vamos impactar esta geração. Nós vamos transformar esta cidade. E nós vamos encontrar isso em Atos capítulo 2, Atos capítulo 12, Atos capítulo 18, Atos 21, 8, Romanos 16, 3, 5, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16. Eu quero convidar você a olhar para os textos bíblicos, a olhar para a história da igreja metodista, para o movimento metodista, e perceber como os grupos menores, como os grupos pequenos, como as células, como os grupos de aliança, fazem a diferença no crescimento pessoal e no crescimento comunitário, no crescimento da comunhão e no crescimento da missão, no crescimento individual e no crescimento coletivo. Nós só temos a ganhar. E qual é o processo? O processo é simples, não é muito complicado. Eu tenho falado nesse tempo que nós precisamos ganhar o máximo de pessoas para Jesus. Eu estou orando para que o Senhor
um dos sinais do avivamento sejam vidas salvas. Mas um monte de vidas salvas, mas muita vida salva. Nesse período, nessa semana, nós temos resgate de homens e logo depois de mulheres. Nós queremos ver, sabe, a igreja celebrando as vidas que encontraram Jesus, que tiveram um encontro pessoal com Jesus. Nós queremos ver toda a igreja celebrando. Nós queremos ver você celebrando com as pessoas que estão recebendo Jesus. Ganhar vidas. Wesley diz que a gente não tem outra coisa a fazer que não seja ganhar vidas. Jesus, na grande comissão em Marcos, ele diz que nós precisamos evangelizar. Nos nossos documentos, diz que nós temos um legado, um zelo evangelístico, e nós precisamos buscar esse zelo evangelístico. Nós precisamos ganhar vidas, nós precisamos que pessoas se convertam, nós precisamos pregar o evangelho vivo e genuíno do Senhor. Só que no momento em que a gente gera uma vida, ganha vidas, nós precisamos cuidar dessas pessoas. Porque não é só convertido que a gente quer discípulo e discípulo do Senhor. Porque somos uma igreja de discípulos e discípulas. Então, na medida que nós ganhamos, nós precisamos desses líderes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Para cuidar dessas pessoas. Quanto mais pessoas na liderança, cuidando de pessoas, nós vamos avançar na expansão do reino de Deus. Ganhar vidas e cuidar dessas pessoas. Cuidando dessas pessoas, nós estaremos fortalecendo na palavra, na fé, gerando santidade, gerando crescimento, que acontece nesse dia a dia relacional, mas também acontece na sala de aula, na escola de discípulos, no CTN, para que sejam enviadas, para que ganhar novas pessoas e cuidar dessas pessoas e fortalecer as pessoas. Sabe, se nós tivermos uma igreja envolvida nessas questões aqui, nesses processos aqui, acompanhando cada pessoa nesses processos, tenha certeza, já é o avivamento, ele não virá, já é o avivamento. Há um movimento extraordinário. É desafiador, é. Não estou dizendo que não é. É desafiador, mas é um movimento extraordinário. É um movimento poderoso de Deus. É um movimento que eu e você precisamos fazer. Eu fico tão feliz quando no final do ano a gente tem tantas formaturas. Mas eu também quero que essas pessoas estejam envolvidas na missão. Se formem e estejam já liderando grupos, liderando pessoas. É o que nós queremos. É o que nós desejamos. É o que a gente quer. É o que nós oramos. E precisamos que você esteja conosco. Ganhando vidas, cuidando dessas pessoas, fortalecendo essas pessoas e enviando essas pessoas. Nós precisamos, irmãos e irmãs, uns dos outros nesse processo. Nós precisamos de você. Nós precisamos, assim como Moisés precisou, de líderes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, de 5, de 1, nós precisamos. Quem sabe chegamos num momento muito oportuno da nossa igreja, de um nível de expansão e de crescimento nunca antes visto.
Eu estou crendo, não só crendo, mas eu estou, sabe, muito cheio de Deus para dizer que é isso mesmo, nós vamos. Nós estamos avançando. Por isso, quero convidar você a perceber em Lucas capítulo 6, no versículo 12 e 13, quando Jesus está escolhendo os discípulos. O discipulado custa uma vida inteira. Logo, pessoas que não estão dispostas a gastar a vida nisso, não verão os frutos. É um trabalho constante, de perseverança. E eu quero animar você. Quem sabe reavivar você com esta mensagem. Naquele dia retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, a quem se tornou traidor. É desafiador? Muito. Mas nós precisamos de homens, mulheres dispostas, que ouviram a mensagem, que receberam a mensagem, e estão disponíveis para fazer novos discípulos. O que é então o nosso grupo de aliança? A gente entende, irmãos, que todo referencial bíblico, ele é central em Jesus e central no livro de Atos. Então, o grupo de aliança ou a célula não é uma invenção minha. Lembre-se disso. Para mim é algo de Deus. A visão que Deus nos deu. O Senhor nos deu algo extraordinário, poderoso. Em Atos 2, 42, 47, Atos 20, 20, a gente vai encontrar todo esse, como viviam os convertidos. Era uma expressão da comunidade em movimento, de uma comunidade viva, que vivia a comunhão, o partir do pão, de uma comunidade que olhava para si, uma comunidade que percebia o outro. É isso que nós queremos. O outro é importante, o nosso irmão é importante, a nossa irmã é importante. Então, o grupo de aliança é bíblico, é cristão, é metodista, é nosso. O grupo de aliança é algo nosso, o que nós chamamos de GA. Ame o grupo de aliança, ame aquilo que o Senhor está nos dando, ame a estratégia que o Senhor está nos dando. E esse grupo, ele tem caráter evangelístico. O grupo de aliança tem caráter evangelístico. O grupo de aliança precisa acontecer pelo menos uma vez por semana. Ele precisa ter entre 3 a 10 pessoas. Para quê? Para que possa haver a comunhão. Passou disso, começa a pensar na multiplicação. Ele é muito maior do que a reunião. Ele precisa de relacionamento. A reunião é importante, mas ela não é tudo no grupo de aliança. Ele é homogêneo em certa parte. A gente está buscando uma transição também nesse processo. Porque como ele é evangelístico, ele também pode ser heterogêneo. E aí, quem sabe, uma das novidades para a gente repensar os nossos grupos. Ele pode ter homens, mulheres, crianças. E o líder vai perceber a necessidade do processo de multiplicação. E ele tem o intuito exclusivo de multiplicar-se.
ele visa o caráter, a transformação de caráter. É uma célula, irmãos, é uma célula. Para a gente poder, uma célula viva, uma célula que se multiplica, uma célula que faz parte de todo o corpo. Então eu quero, mais uma vez, que você olhe para esse quadro e veja como é coisa simples, e como a gente pode avançar nesse simples, e como esse simples pode ser extraordinário. Eu quero orientar então, como a gente viu o que é o grupo de aliança, quero orientar o que não é grupo de aliança. Primeiro, não é mais um ministério da igreja. O grupo de aliança não é o ministério da igreja. Você pode ter um grupo de aliança com 10 pessoas e ter 3 pessoas que servem no ministério de multimídia, 2 pessoas que servem no ministério de de acolhida, 3 pessoas que estão no ministério. Então, o grupo de aliança é até um lugar de fomentar pessoas para servir aos ministérios. Mas não é mais o ministério da igreja, não é. É a igreja que se movimenta na casa. Então, não é um ministério. A partir daí você pode orientar as pessoas a servirem melhor na casa de Deus. O grupo de aliança não é uma reunião isolada. Ela faz parte do todo. Por isso, preste bem atenção, líder. Se o seu grupo de aliança não estiver vinculado ao todo, pode ser que ele não seja um grupo de aliança. O grupo de aliança não é um grupo de oração. Veja, mesmo tendo oração, ele não é um grupo de oração. Então, o grupo de oração é outra coisa. O grupo de aliança ele é mais amplo, com outras ações. O grupo de oração ele é uma bênção, mas o grupo de aliança não é um grupo de oração. O grupo de aliança também não é um estudo bíblico. Nós estudamos a Bíblia, nós incentivamos a Bíblia, nós incentivamos a leitura e o estudo da Bíblia. Nós temos lição no grupo de aliança, mas não é um grupo de estudo bíblico. Também não é grupo de aliança que seja fechado ou seja só com o pessoal da igreja. Nós precisamos entender que o grupo de aliança é aberto, ele é evangelístico. Se ele não tiver caráter evangelístico, ele não configura um GA. Se não tem um objetivo de multiplicação, não configura um grupo de aliança. Quem não se submete às orientações gerais da igreja também não configura um grupo de aliança. E também não é uma reunião social, apenas uma reunião social. O grupo de aliança é a igreja que se movimenta na casa. É a igreja que está na semana em comunhão. Por isso é importante o seu diálogo, é importante a gente poder aperfeiçoar na nossa conversa. Por isso, esteja atento ao seu líder. Líder, esteja atento ao seu grupo. Líder, esteja atentos às orientações da igreja. Qual que seria então a estrutura de um grupo de aliança? Nós já estamos finalizando. Veja, aqui você tem que pensar em toda a igreja. A gente ainda tem trabalhado um pouco menos essa característica de supervisor. Porque o supervisor, supervisora do grupo de aliança, ele está envolvido com vários grupos. Por exemplo, eu comecei um grupo,
o ano passado, um grupo de aliança, e eu multipliquei ele em 2 grupos. Logo, eu me torno supervisor desses 2 grupos, mas eu estou vinculado ao pastor. Eu não estou desvinculado. E o líder, ele está, eu estou acompanhando o líder e os grupos. Em especial, eu não participo de todos os grupos de aliança, a não ser que eu visite, porque até eu vou ter um novo grupo de aliança. Mas a gente precisa perceber a importância de cada pessoa. O líder é importante, o líder em treinamento é importante, o anfitrião é importante. Irmãos, lide bem com o anfitrião, porque o ambiente, a ambientação da casa é muito importante, e todos os membros. Nesse grupo, há um movimento próprio. Há uma vida própria. Veja, apesar de estar vinculado, mas o grupo se movimenta. Ele se reúne, ele tem comunhão, eles, sabe, é algo extraordinário. Então você tem que olhar para aí e ver como é que o grupo ele está organizado, como que é a sua estrutura. Veja isso aí, perceba, avalie o seu grupo. Veja, qual é a nossa orientação a partir daqui? É que você comece a ter um olhar mais avaliativo para o seu grupo. Aonde eu estou e onde eu quero chegar. Quais são agora as minhas ações para melhorar, aperfeiçoar a estrutura do meu grupo de aliança? Porque assim nós vamos construir uma grande igreja. Irmãos e irmãs, o grupo de aliança é uma bênção para nós. Nós precisamos, como igreja do Senhor, amar aquilo que a gente está fazendo. Eu amo aquilo que a gente faz. E eu preciso, e eu estou aqui para incentivar você, para inspirar você a avançarmos amando pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame da sua graça e do seu poder, e que nós venhamos crescer para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Vamos juntos celebrar o Senhor nesta noite, às 18 horas, em todas as nossas igrejas. Deus abençoe. Um grande abraço, em especial a todas as mães. A nossa gratidão.